Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do mês de julho. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui em alguns comentários pertinentes, principalmente o que diz respeito ao concurso da advocacia pública. Vocês sabem que julho é um mês bem menos movimentado que os demais, até para não dizer totalmente parado. Por quê? Porque nós temos aí o recesso forense, então não tivemos julgamentos no mês de julho. Só que, claro, a gente não pode deixar de apresentar para vocês nem que seja uma retrospectiva dessa jurisprudência, porque é um mês que vocês têm que estudar, vocês têm que se manter atualizado. Então, para deixá-los a par de todas essas situações que ocorreram nos julgamentos do Supremo, o que a gente vai trazer? O que de principal foi julgado pelo Supremo, que é importante para o seu concurso da advocacia pública, do mês de janeiro, ou mais especificamente fevereiro, até junho, né? Então aqui uma espécie de retrospectiva semestral. E isso permitirá aí que você relembre muito dos julgamentos aí que afetarão as próximas provas de concurso público do segundo semestre, ok? Então vamos lá, o que eu separei para vocês aqui para a gente rever, né? Porque como é uma retrospectiva, a gente vai rever. Não podemos esquecer o julgamento importante que o Supremo fez a respeito da incidência do ISS sobre o software, né? Então lembrando que no momento anterior, o que a gente tinha? Essa divergência, né? E já uma fixação de uma tese pelo STJ do chamado software de prateleira e software sob encomenda, né? No primeiro caso ICMS e no segundo caso se diria ISS. Só que isso acabou, né? Hoje, chegando no Supremo Tribunal Federal, nesse primeiro semestre, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o software, seja de prateleira ou não, hoje o mais comum é o software vendido e baixado até de forma de download, né? Então você tem a predominância da obrigação de fazer, ou seja, há uma configuração no fato gerador do imposto municipal em detrimento do imposto estadual. Então aqui, por maioria de votos, o Supremo entendeu que classifica os serviços de suporte de programas de computador, chamado software, né? O que se destacou aqui foi o voto do ministro Dias Toffoli, que é relator do processo, foi relator, né, de uma das ações, foram várias ações julgadas simultaneamente, e ele entendeu que a incidência exclusiva do ISS, tanto no licenciamento como na cessão de direito de uso de programas de computador. Os programas de computador são utilitários e imateriais, portanto não são mercadorias, o que excluiria a incidência do ICMS. Então isso que foi julgado nessas adins aqui que eu coloquei logo abaixo para você. É um julgamento importante, principalmente se vocês forem fazer algum concurso de Procuradoria Municipal, né, porque envolve diretamente o ISS, mas não menos importante também para vocês que vão fazer concurso da Advocacia Pública Estadual. Por quê? Porque envolvia a incidência do ICMS. É uma decisão muito relevante do conflito que existia entre ICMS e ISS. Então é um julgamento aí interessante que vocês devem levar aí para o estudo de vocês. Para aqueles que já viram, estamos relembrando, e aqueles que ainda não haviam fixado essa tese, já coloca aí no seu caderno de estudos, ok? Outro julgamento a respeito também de um outro imposto municipal, eu acho que aquele acervo que tinha de discussões sobre impostos municipais foram todos retirados aí no final do ano passado e no começo desse ano. Outro julgamento que veio, que não é muita novidade, porque a gente já tinha esse posicionamento, inclusive do STJ, a respeito da cobrança do ITBI, né, envolvendo qual é o momento do fato gerador desse imposto. Diz o STF, mantendo decisão que considerou ilegal a cobrança do imposto pela Prefeitura de São Paulo antes do registro em cartório. A tese que foi aprovada nesse julgamento, a tese de repercussão geral, foi: o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então é exatamente o que já vinha nessa linha o próprio Supremo e o STJ, e é algo lógico, né, para aquele que vai ler, por exemplo, o Código Civil, que é essencial para a gente ver quando que há essa mudança de titularidade do bem imóvel.
O próprio Código Civil relata que é com o registro imobiliário que você operacionaliza essa transferência, essa troca de titularidade. Então, somente com o registro você tem o fato gerador ou fato jurídico tributário do ITBI. Professor, mas como que vai ficar naqueles casos onde a prefeitura exige o pagamento do ITBI em momento anterior? Veja, nós temos ainda alguns fundamentos, mas são fundamentos fracos, porque o fato gerador do ITBI é o registro. Então, se um contribuinte, de repente, impetrar um mandado de segurança, ajuizar uma ação, ele vai ganhar. Por quê? Porque tanto o STJ, STF e vários posicionamentos, até inclusive doutrinários, é que vai incidir o imposto municipal somente no momento da transferência, que é do registro. No momento anterior, você está apenas exigindo uma antecipação de pagamento. Essa antecipação de pagamento até vários municípios, é difícil imaginar um que não faça, porque os próprios cartorários orientam que os contribuintes vão na prefeitura, recolham o tributo e depois passem a assinar a matrícula do imóvel ou a escritura pública. Mas assim, por uma praxe é um pouco aceito, mas aqueles contribuintes que vêm impugnar conseguem ganhar e principalmente em relação a essa jurisprudência e entendimento aqui do STF, ok? Outro julgamento que a gente vai relembrar é a questão que o Supremo julgou da DIN 6241 a respeito da privatização da Casa da Moeda e de outras estatais, se é possível fazer sem autorização de lei específica. Ou seja, você tem uma lei, obviamente tem que ter uma lei autorizando, mas não é uma lei específica para aquele caso, é uma lei geral, que nós temos, inclusive, uma lei que é conhecida como Lei do Programa Nacional de Desestatização. E aí, o que você lembra desse julgamento? Aqui se discutia, então, como eu falei para vocês, a autorização genérica prevista no Programa Nacional de Desestatização, fundamentando o processo de retirada do poder público no controle acionário da empresa estatal. O plenário do STF assentou que, para a privatização e extinção de empresas estatais, é suficiente a autorização genérica prevista em lei que vincule programa de desestatização. Na sessão virtual, os ministros, por maioria, julgaram improcedente a DIN, em que o PDT defendia a necessidade de lei específica para a desestatização de empresas públicas e sociedade de economia mista, e buscava suspender o processo de privatização da Casa da Moeda, do Serviço de Processamento de Dados, que é a SERPRO, né, que desenvolve até esse sistema de informática aí da Advocacia Pública Federal, da Empresa de Tecnologia, Informação e Previdência Social, DataPrev, da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantia, né, a BGF, e da Empresa Gestor de Ativos, Ingea, e do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, SA, CEITEC. Então veja, pessoal, esse aqui foi um julgamento também bastante importante, que eu resolvi trazer aqui para vocês na retrospectiva, porque é algo que mexe especificamente com o direito administrativo, que é a questão de desestatização, a privatização, e é importante por quê? Porque vai mexer exatamente com o movimento que a gente está tendo aí já há alguns anos, desde o final da década de 90 até agora, que é um processo de privatização, de venda, né, efetivamente venda de empresas estatais, e o que é colocado como requisito. E o Supremo agora vem dizer que é desnecessário, é facultativo você ter uma lei específica. A lei geral, né, autorizando essa privatização é suficiente. Então, um julgamento bem interessante para vocês que querem se aprofundar em direito administrativo, recomendo a leitura ou releitura desse acordo, ok? Outro julgamento, esse aqui é fenomenal, né? Esse julgamento, todos aqueles que já são advogados públicos ou que vão ser, aplaudindo essa decisão, né? Não tem como não aplaudir, né? Mas antes dessa decisão, todos estavam ansiosos, como eu, né? Que já sou advogado público, era municipal, hoje eu sou estadual, né? Mas estava torcendo aqui para o Supremo declarar a constitucionalidade dos honorários de sucumbência, né? A nossa prerrogativa como advogado público. Então já tivemos alguns julgamentos, são várias ADINs, né? Eu coloquei uma aqui só para mostragem, mas já são várias ADINs julgadas pelo Supremo, que foi na época da Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, ajuizou contra todas as leis estaduais que definiam pagamento de honorários para advogados públicos, né? E claro que isso ia afetar os advogados
municipais também, né? Então veja, o que o Supremo decidiu em plenário virtual, nesse caso aqui, recusou embargos de declaração opostos por uma cooperativa que questionou a tese já fixada da Corte de que é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, desde que respeitado em absoluto o teto remuneratório, né? Então é esse julgamento aqui que está valendo, né? Claro que há tentativas, inclusive legislativas, de se retirar esse direito do advogado público, mas até então, né, por sorte nossa, graças ao nosso bom Deus e ao nosso bom STF nesse caso, que ainda é entendido como constitucional. Então, todas as leis nacionais, municipais, estaduais aí que estabelecem recebimento de honorários são constitucionais, mas sempre respeitando o teto constitucional, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês aqui é a respeito do ICMS. Então, para aqueles que estão estudando aí para provas da PGE, muita atenção. Esse julgamento aqui do Supremo entendeu que para os estados tributarem doações e inventários processados no exterior, ou seja, de bens no exterior, é necessária uma lei complementar. Isso aqui já foi discutido, já estava pendente de julgamento há algum bom tempo, né? E nós tínhamos uma indefinição, até que veio o Supremo e julgou esse caso, que é o caso, por exemplo, quando é definido bens no exterior. E aí isso vai refletir numa tributação nacional, através do ICMS, aliás, desculpe, não é ICMS, eu estava falando de ICMS, né? É ITCMD, me perdoem, o professor também se engana com essas siglas, mas é ITCMD. O ICMS é outra coisa que eu vou falar para vocês, o ITCMD. Eu pensei uma coisa e falei outra. Mas o que é a questão do ITCMD? O ITCMD você tem aí bens processados no exterior, através do inventário ou doação, e no qual você vai refletir um fato gerador aqui dentro, conforme o artigo 155 da Constituição. Nesse caso, como que vai ser tributado o ITCMD? Diz o artigo 155 da Constituição que tem que ter lei complementar, né? E não tem, não existe. Até o momento não existe uma lei complementar nacional. Existe o que? Previsões em leis estaduais, né? Inclusive no estado do Paraná tem uma previsão específica na lei do ITCMD. Como que vai resolver essa situação? Veio para o Supremo, através de um recurso extraordinário, e o STF decidiu em plenário virtual que os estados não podem criar leis para tributar as doações e heranças de bens no exterior. Ou seja, não há possibilidade de o ente instituir o ITCMD nas hipóteses previstas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sem a intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Sendo assim, conclui-se que é vedado aos Estados e Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas, aí no dispositivo que eu já falei, sem intervenção de lei complementar exigida pelo dispositivo, né? E esse foi um julgamento também bastante importante, como eu falei para vocês, principalmente para quem estuda para PGE, envolve um imposto estadual, né? E é um imposto aí que tem previsões em leis estaduais. De repente você vai para uma segunda fase, vai levar a legislação estadual e vai ver que tem essa previsão. Mas essa previsão é insuficiente, teria que existir uma lei complementar nacional, permitindo essa tributação, regulando como se dará essa tributação, ok? Então, um julgamento aí para você anotar também. Outro julgamento que eu trouxe para vocês é aonde o STF falou que não incide imposto de renda sobre juros de mora por atraso de verbas salariais. Aqui também é uma questão de fato gerador de imposto de renda, me chamou bastante atenção, embora não seja muito comum a cobrança de tributos federais aí em advocacia pública estadual e municipal, mas é importante você saber esses posicionamentos, ao menos anotar, saber que ele existe, porque natureza jurídica de verba é muito discutido. Só para vocês terem uma base, atualmente está pendente em julgamento aí na sequência pelo Supremo, a respeito daquela questão dos valores que serão recebidos pelas empresas a título de restituição da não incidência do PIS e COFINS, não incidência ou retirada da base de cálculo da PIS e COFINS do que se refere ao ICMS. O Supremo já julgou, já disse que não pode, inconstitucional, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, e esse valor que é levantado aí com valores atualizados pela Selic,
que é a forma de correção de tributos federais, a Receita Federal já está tentando ver uma tributação desses valores através do imposto de renda da pessoa jurídica. E aí, nós temos que estar preparados, essa discussão aí é muito acalorada. Inclusive, já postei aí nas minhas redes sociais, toda novidade eu gosto de provocar ali uma reflexão com os meus seguidores. Então, são situações que a gente tem que estar antenado, seja qual concurso você venha prestar. Então, nesse caso aqui, qual foi a tese aprovada? A tese aprovada em repercussão geral diz: não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Né? No caso, o STF decidiu que não incide sobre renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo e função com placar de 10-1. Né? Então foi um placar bastante elástico. No caso dos autos, um médico contratado como seletista por um hospital em Porto Alegre firmou acordo na Justiça do Trabalho para recebimento de parcelas salariais que haviam sido deixadas de pagar. Né? Então veja aí uma decisão bastante interessante a respeito da natureza dos juros. Nesse caso aqui, nós não temos uma natureza remuneratória, senão caberia incidência pelo imposto de renda, ok? Outro julgamento que vocês não podem deixar ou sair dessa videoaula sem lembrar, né? É a respeito daquela limitação territorial que estava previsto na Lei de Ação Civil Pública. Aqui o plenário virtual, os ministros julgaram inconstitucional o artigo 16 da Ação Civil Pública. Não sei se vocês lembram quando eu fiz o comentário sobre isso. Que limita a eficácia da sentença à competência territorial do órgão que a proferir. Por maioria, o colegiado entendeu que deve haver abrangência total. Caso contrário, a norma estaria incentivando os cidadãos a ingressarem em processos repetitivos, ou repetidos, melhor dizendo. Né? Então, para valorizar o processo coletivo, é que aquele artigo deve ser declarado inconstitucional. E veja a tese que foi aprovada pelo Supremo. É inconstitucional o artigo 16 da Lei 7.347, alterada pela Lei 9.494. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2, da Lei 8.078. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas no âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas, até para evitar, né, julgamentos contraditórios. Mas isso o que quer dizer? Então você não tem aquela limitação só na competência territorial daquele julgador. Você pode ter um efeito nacional, regional, conforme o caso. Então aquela divergência que tinha do artigo 16, inclusive decisões aí no âmbito do STJ, já tinha uma tendência de você reconhecer a inconstitucionalidade desse dispositivo legal. Então aqui temos o posicionamento do Supremo, tá? Muito importante, não esqueçam. Outro posicionamento, principalmente, não que o processo coletivo não possa cair, claro que pode, mas aqui uma matéria é intimamente ligada à PGE, né? Aqui sim eu estou falando do ICMS, né? Aquela outro momento era ITCMD, aqui o ICMS. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Candir. O que é a Lei Candir? A lei do ICMS, a lei nacional que regulamenta o ICMS. Veja aqui comigo. Em decisão unânime, os ministros do STF declararam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87/96, conhecida como Lei Candir, que previa a incidência do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Né? E o voto condutor foi liderado pelo ministro Edson Fachin. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, mas isso aí é uma briga antiga. Né? Inclusive, leis estaduais previam essa incidência. Mesmo que seja do mesmo contribuinte, você tem uma venda interestadual, vai ter incidência do ICMS. E isso era questionado judicialmente, até a doutrina, por exemplo, o professor Roque Antônio Carras é contra. Então não haveria essa possibilidade, por quê? Porque não há uma circulação jurídica, apenas uma circulação física. Esse era o fundamento para não ter incidência, para não se reconhecer incidência. E é nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal veio. Então aqui no caso foi o governador do estado do Rio Grande do Norte, ajuizou a ação no STF buscando a declaração de constitucionalidade do dispositivo.
Até porque havia muita divergência sobre isso. Só que o tiro saiu pela culatra, né? O ministro Écio Fachin, né, relator, julgou o pedido improcedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, artigo 12, inciso 1, nos trechos que fala ainda que o outro estabelecimento do mesmo titular, né? Então tudo isso, pessoal, por quê? Porque não há circulação jurídica, tá? Há uma circulação tão somente física que é insuficiente para justificar a incidência do ICMS, ok? Outro julgamento também interessante na matéria tributária, tivemos muitos julgamentos em matéria tributária importantes, né? Até aqui eu tive que fazer um filtro para eu não trazer tudo, né? Eu queria trazer só os principais. Mas a maioria, por coincidência, era do tributário, né? Matéria tributária, que é um dos pilares do seu concurso, né? Aqui o STF declarou a constitucionalidade do chamado DIFAL do ICMS no Simples Nacional. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquotas, né? Que é pago, por exemplo, na venda interestadual. Aqui, por maioria de votos, os ministros declararam a constitucionalidade, que não fere princípios constitucionais, e fixaram a seguinte tese: é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquotas do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independente da posição dessa na cadeia produtiva da possibilidade de compensação de créditos. Olha que essa discussão aqui era muito interessante, pessoal. Por quê? Quando você tem uma venda interestadual, o que acontece? Essa mercadoria vai sair do estado de origem, vai recolher a chamada alíquota interestadual, vamos imaginar 12%. Quando essa mercadoria chega no estado de destino, ela tem que recolher a diferença entre a alíquota interna, que tem nesse estado, e a alíquota interestadual que foi pago. Então vamos dizer que a alíquota interna aqui é 15% e ele pagou 12%. Então ele vai ter que completar e pagar mais 3% no estado de destino. O que isso representa? É o diferencial de alíquotas, né? Mas o que acontece quando a empresa é optante do Simples Nacional? O Simples Nacional, a empresa está pagando um sistema unificado, um sistema diferenciado, né? Esses tributos, englobando o próprio ICMS. E quando ele vai pagar o diferencial de alíquotas, qual que é o problema? Primeiro, que ele está sob um regime diferenciado. Não seria ofendido o seu direito aí de ser obrigado a pagar o DIFAL? Entende o Supremo que não. Segundo problema, a partir do momento que ele comprova o pagamento de DIFAL, ele não pode fazer a compensação em conta gráfica, o que outras empresas poderiam fazer. Já o Simples Nacional não tem essa possibilidade. Por quê? Porque o pagamento é unificado. E mesmo assim o Supremo então manteve a constitucionalidade, mesmo não sendo possível, na prática, você ter a compensação desse crédito. Então veja, um julgamento importante, não tão bom para os contribuintes, né, principalmente optantes do Simples Nacional, mas é um julgamento que vocês têm que levar para o concurso de vocês. Então, muito importante para a advocacia pública. Posicionamento favorável à Fazenda Pública, vocês podem vir a defender isso aí. Outro julgamento também favorável à Fazenda Pública, só que aqui é a federal, envolvendo imposto de renda. Isso aqui até vocês podem ficar até um pouco revoltados. O que o STF decidiu aqui? Decidiu que é constitucional a incidência do imposto de renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto. Ou seja, a decisão vale para os casos em que a Receita Federal presumir que tais valores representam receita ou faturamento e houve uma omissão por parte da pessoa física ou jurídica. Esse dispositivo que está sendo julgado é o artigo 42 da Lei 9430. Não sei se vocês lembram do comentário que eu fiz, né? Que eu achei um absurdo essa decisão, mesmo sendo advogado público, mas eu vejo não com bons olhos, né? Mas, enfim, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, sendo que para ele a lei não ampliou o fato gerador da obrigação tributária. Segundo o CTN, destacou o ministro, o aspecto material da regra matriz de incidência do imposto de renda é a aquisição ou disponibilidade da renda ou acréscimo patrimonial. E nesse caso é dada oportunidade, segundo ele fala, para o contribuinte comprovar que a renda não é sua. Não comprovando, presume-se que é renda e vai tributar, né? É um julgamento aí um pouco contestável, mas enfim, é o que nós temos para hoje.
Outro julgamento também muito importante, principalmente aqueles que estão estudando dentro do direito constitucional do processo civil, ações constitucionais, né? Inclusive tem vários cursos que a gente trabalha aí, as ações constitucionais, e aqui tivemos um julgamento muito importante na ADIM 4296, que é uma ADIM que veio analisar a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei de Mandado de Segurança, né? E eu trouxe aqui dois deles que vão impactar profundamente, que é a declaração de inconstitucionalidade, né, do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança. Lá exatamente é onde fala que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento e extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza, né? Então, aquela limitação que tem de liminares para o mandado de segurança não tem mais, segundo o Supremo. E também foi declarado inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º da lei, que dizia que no mandado de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Então, veja, é um julgamento assim bem interessante, embora complicado da gente visualizar na prática como vai ocorrer, a gente não sabe ainda, porque eu não vi a aplicação ainda dessa decisão, mas é uma decisão que vai impactar, no mínimo, as provas de concurso público. Então, aquelas limitações que a gente tinha já de forma tradicional, se vocês pegarem eu tenho vários livros de mandado de segurança, né? Tem um curso também que eu ministro, mas livros como o professor Fux, Li Lopes Meirelles, que é um livro comentado, nós tínhamos assim algo que já era clássico, um posicionamento clássico, que essas limitações eram constitucionais. Agora nós temos que mudar todo esse panorama à vista do que o Supremo acabou de julgar, ok? Então fica a sua anotação. Outro posicionamento também importante, também em matéria tributária, e isso vai afetar todos os entes federativos, não só para quem vai prestar prova para a PFN, a AGU, mas principalmente PGE e PGM. Porque isso aqui é um posicionamento que vai auxiliar, vai ajudar a Fazenda Pública Estadual e Municipal. Na DPF 357, o STF acabou com a preferência da União na execução fiscal, né? Então, o que acontecia? Deixa eu só fazer um comentário, porque isso aqui eu vivenciei muito na prática, como procurador municipal e estadual. Nós chegamos, conseguimos uma penhora, por exemplo, em nome do devedor, do executado, de repente vinha a União, alegava que tinha um crédito para receber, vinha o Estado e pegavam tudo. Então o município fazia penhora e não conseguia ter êxito nessa penhora porque prevalecia aquela preferência da União Federal sobre os créditos estaduais e municipais. Isso previsto no próprio Código Tributário Nacional. O que aconteceu? A DPF foi ajuizada, porque o CTN, vocês sabem que é anterior à Constituição, né? E aqui o tribunal, né, o STF, por maioria, conheceu a arguição de descumprimento do preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição Federal das normas previstas no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal. Inclusive, cancelou a súmula 563 do Supremo. Isso quer dizer o quê? Que não existe mais preferência de crédito da União ou do Estado referente ao município ou ao próprio Estado na execução fiscal, tá? Quem penhorou primeiro fica com um crédito, né? E nada mais justo, né? Isso quebrava muito a questão da autonomia e da igualdade, isonomia entre os entes federativos. Julgamento muito importante e fica aí para o seu estudo. Pessoal, basicamente eram essas as questões que eu queria trazer para vocês nessa pequena retrospectiva e acredito que na próxima edição a gente já traga mais novidades da retomada dos julgamentos pelos tribunais superiores. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo mês.